E aí nessa hora me deu uma euforia, né, de eu encontrar uma pessoa que já tinha morrido, e eu tentei perguntar várias coisas para ele, e essa presença ao meu lado falou assim: não, só escuta o que tem para falar. Aí ele virou para mim e passou um recado de que a filha dele, que ainda estava viva, estava passando por alguns problemas, e se eu poderia avisar a esposa dele atual sobre isso, né, sobre umas dificuldades com relação a drogas ou alguma coisa nesse sentido. E aí eu respondi que sim, mas ainda com a euforia de perguntar sobre como é, o que é, se eu tinha morrido, o que não tinha, não tive oportunidade. Ele se despediu, de repente o túnel voltou e eu me vi entrando no corpo de novo com um solafanco. Aí eu não consegui dormir mais. Fiquei 2 dias pensando naquilo, mas 2 dias depois eu liguei para a esposa dele, falei disso, né, independente de se acreditasse ou não, fiz o combinado. E aí depois eu fiquei sabendo que realmente estava havendo um problema com a moça, com relação a drogas e tudo, que foi solucionado pela mãe antes que acontecesse o pior. A curiosidade em torno deste tema é grande e os números envolvidos impressionam. Segundo um estudo feito nos Estados Unidos, cerca de 8 bilhões de pessoas já teriam experimentado alguma sensação relacionada à experiência quase-morte. Acho que presenças espirituais é uma questão de estar com o canal aberto, né? Algumas pessoas têm medo ou querem, de uma forma muito matemática, conseguir comprovar algumas coisas, enquanto é a questão da sensibilidade, né? Estar aberto para alguns processos. Com certeza já senti muita coisa. Não, esse tipo de sensação não. Pelo menos o que eu me lembro era que estava voando, que saí do meu corpo, parecia que eu estava meio que voando, assim. E quando voltava também parecia que o corpo estava bem pesado também. Não, nunca tive um sonho assim, mas eu acredito que muitos sonhos, ele, por ser um sonho, em alguns casos, se torna alguma revelação do mundo espiritual para o mundo material. Há um tempo atrás eu tive uma experiência que eu levantei, mas eu não conseguia falar, acordei e não conseguia falar, me senti presa, sabe, chamando as pessoas, mas não saía fala, meu corpo ficou preso, é isso aí. Por diversas vezes já acordei e tentava querer mexer alguma coisa e não conseguia. Fiz aquela brincadeira de tapar a respiração, sabe, de pressionar. Aí eu desmaiei e quando eu tava acordando é como se eu visse meu corpo ali, sabe? Assim, foi uma sensação muito estranha, assim, eu acordei chorando, assustada. Acredito, porque eu percebo que eles estão vivos. Eu quero acreditar. Olha, eu não acredito. Eu acredito na vida após a morte, porém não existe nada que relata isso e a gente não conheça, né? A vida existe sim, porque temos uma terceira dimensão, uma segunda dimensão que está ao nosso redor. Não, eu não acredito em vida após a morte. Sim, acredito. Não acredito em vida após a morte. Com certeza, acredito em vida após a morte. Acredito. Nem todo mundo crê que a experiência de quase-morte seja a prova de que exista vida do outro lado. A medicina tem uma explicação para esses fenômenos. Uma experiência de quase-morte, esse é um termo criado na década de 70 por alguns pesquisadores médicos, significando que quando ocorre a parada cardíaca, ainda não é a morte, é quase morte, porque a morte se dá minutos depois com a parada do cérebro. Então daí o nome, experiência de quase-morte, no sentido de que o metabolismo está parado e a pessoa está quase morta. E nessas condições, como o metabolismo está parado, o espírito se desprende temporariamente para fora do corpo físico. Até mesmo muitos médicos que estudam o assunto vêm colocando um contraponto nisso. Como é que o cérebro pode liberar alguma substância química se o metabolismo está parado? Ora, naqueles instantes em que o coração não bombeia sangue e nem oxigênio para o cérebro, não tem como haver consciência, não tem como haver a substância cerebral produzida exatamente porque o sistema está parado. Na minha opinião, essa é uma tentativa de pessoas céticas que tentam anular a percepção extrafísica do fenômeno com uma explicação mais materialista. O que eu estou fazendo aqui agora é dando uma explicação um pouco mais espiritualista, porém também embasada na parte médica e na parte técnica,
O que não pode são pessoas chegarem e taxar aquilo de um jeito só, sendo que existem várias possibilidades. Então, dentro dessas possibilidades, uma delas são as experiências fora do corpo, que, naturalmente, a ciência não pode comprovar isso no momento. Mas pergunte às pessoas que passaram por essa experiência e observe o impacto psicológico que uma experiência dessa causa na pessoa. Na maioria dos casos, a pessoa muda o parâmetro dela de vida, muda os paradigmas, passa a olhar a vida de uma forma mais rica, mais espiritualizada e com certeza que a pessoa melhora bastante como ser humano depois de ter visto do lado de lá que a vida continua. Há 23 anos, em 13 de novembro de 1982, eu sofri um acidente de carro, indo em direção à Marginal. Quando bateram no nosso carro, o carro que eu estava foi desgovernado e caímos de um viaduto no Aricanduva. Antes de cair desse viaduto, eu fui projetada fora desse carro e ali eu vi uma imagem e eu reconheci a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Dali, eu já tinha a percepção de que 2 pessoas estavam me acompanhando. E essas 2 pessoas pediram para que eu ficasse tranquila, porque nós faríamos ali uma viagem. Imediatamente eu estava mais distante do meu corpo e mais distante ainda, quando eu já me dei por entrada de um túnel. Esse túnel era muito colorido, tinha muitas cores, muito mais cores do que a gente já conhece. No final desse túnel eu fui percebendo uma luz incandescente, uma luz branca, translúcida. Ao final desse túnel eu me deparei com uma outra pessoa que usava umas vestes brancas. Não só essa pessoa, mas tinham muitas pessoas como se fosse um jardim. E todos me acolhiam, eu estava muito em paz, muito tranquila. Para mim estava muito bom estar ali. Essa pessoa que me recebeu, ela me disse, percebendo que eu estava preocupada com os demais, ela me disse que eu não precisasse se preocupar, porque todos estavam bem. E a partir dali eu veria cenas da minha vida. Realmente, como se fosse slides, eu fui percebendo cenas da minha vida desde quando eu nasci. Quando eu estava voltando, era um momento que aí eu percebi de novo. Já estava próximo ao meu corpo, ainda projetada acima dele. Eu olhava meu corpo e eu buscava ajuda dos médicos quando eu percebia que eu passava a mão entre eles. Então, eu estava realmente fora do meu corpo. E eu queria muito que alguém acreditasse que eu estava viva. Só que eu já tinha acabado de ouvir que eles me deram o óbito porque eu não reagia. Eu estava na linha mortal. Inclusive, chegaram a me colocar, me cobriram, me passaram no zíper e me deixaram de lado porque eu já não tinha mais chance. Ali, uma médica, a doutora Sandra, eu não esqueço mais, quando ela observou os sinais e viu que eu tinha chance, porque ela viu em mim lágrimas. Quando ela viu as lágrimas, ela pediu toda a assistência, pediu para injetar medicamentos e vieram com as pás para me ressuscitar. E a partir daí, eu vesti o meu corpo, como eu me sentia assim, e eu comecei a perceber que alguém acreditava que eu estava vivendo, que eu estava viva ainda. Eu senti e comecei a voltar a respirar. A partir disso, eu tive e tenho, eu sou uma outra pessoa. Tudo isso pode fazer parte de uma viagem para fora do corpo. O relato dessas experiências é sempre muito forte. A pergunta que fica no ar é: será essa a prova de que existe vida após morte? Ou tudo isso é apenas uma reação do cérebro? Só vamos saber o dia que a gente for, né?